Formigas as vemos como símbolos de trabalho duro e organização. Pequenas operárias marchando em uníssono, construindo impérios debaixo dos nossos pés. Mas e se eu te dissesse que essa imagem é apenas metade da história? E se eu te dissesse que nesse exato momento, uma guerra está sendo travada? Uma guerra com táticas militares, batedores, armas químicas e exércitos de milhões. Uma guerra que dura há mais de 100 milhões de anos. E o mais chocante de tudo, uma guerra onde os perdedores não são apenas derrotados. Eles são levados como escravos. Prepare-se para entrar no mundo sombrio e brutal da Guerra das Formigas. O que você vai ver vai mudar para sempre a forma como você enxerga esses pequenos insetos. Conheça a Protomognathus americanus, a formiga amazona. Ela é uma especialista em um dos atos mais cruéis da natureza, a escravidão. Essas formigas não sabem como forragear, limpar o ninho, ou até mesmo se alimentar sozinhas. Elas evoluíram para uma única função: guerrear e escravizar. O ataque é rápido e brutal. Elas invadem um formigueiro de uma espécie diferente, massacram qualquer resistência e ignoram as formigas adultas. O prêmio delas é outro: a ninhada. Elas roubam os ovos e as pupas, levam para seu próprio ninho e esperam que eclodam. Quando as formigas sequestradas nascem, elas não têm ideia de que estão em território inimigo. O instinto fala mais alto e elas começam a trabalhar como se estivessem em casa. Alimentam suas captoras, cuidam da rainha escravagista e limpam o ninho. Elas se tornam as servas de um império que destruiu sua família. E as formigas amazonas, elas simplesmente se preparam para o próximo ataque, para renovar sua força de trabalho escrava. Mas essa história de opressão tem uma reviravolta chocante. As escravas se rebelam. Cientistas observaram atos incríveis de sabotagem. As formigas escravizadas, em um momento de desafio, se viram contra seus mestres. Elas atacam a ninhada das escravagistas, destruindo os ovos e as pupas da próxima geração de opressores. Em alguns casos, elas chegam a decapitar as próprias formigas escravagistas. É uma revolução silenciosa, acontecendo no escuro do formigueiro. Uma luta desesperada pela liberdade. Ou talvez, apenas um instinto de destruir a linhagem de seus inimigos. No entanto, a tragédia é que, mesmo com essas rebeliões, cerca de 30% das formigas escravagistas sobrevivem para realizar novos ataques. O ciclo de guerra e escravidão raramente termina. A escravidão é apenas um capítulo no livro de Guerra das Formigas. Seus conflitos podem ser tão complexos quanto os nossos. Elas têm batedores que espionam colônias inimigas, avaliando seu tamanho e defesas. Elas usam armas químicas, como sprays de ácido fórmico que sufocam e desorientam os inimigos. Elas têm soldados, formigas maiores com mandíbulas esmagadoras e armaduras mais grossas, nascidas para lutar. E então existem as formigas legionárias, ou exércitos de formigas. Elas não têm um ninho permanente. A colônia inteira é o exército. Com até 20 milhões de indivíduos, elas marcham pela floresta em um tapete vivo que devora tudo em seu caminho: insetos, escorpiões e até pequenos vertebrados. Não há estratégia, apenas força bruta e números esmagadores. As guerras entre formigas podem durar anos, com batalhas que deixam milhares de mortos. E em uma escala global, supercolônias com bilhões de formigas, como a da formiga argentina, travam uma guerra em frentes de batalha que se estendem por milhares de quilômetros. Guerra, escravidão, rebelião, táticas militares, armas químicas. Não estamos falando de história humana, estamos falando de formigas. Debaixo dos nossos pés, uma guerra silenciosa e eterna está sendo travada há mais de 100 milhões de anos. Essa complexidade brutal nos força a questionar: o que define uma civilização? A organização, a construção, ou também a guerra e a dominação? As formigas nos mostram um espelho sombrio da natureza, onde a sobrevivência do mais forte é levada ao extremo. Agora eu quero saber de você. Se você pudesse comparar o mundo das formigas guerreiras com uma civilização ou batalha da história humana como os romanos, os espartanos ou os vikings, qual seria e por quê? Deixe sua comparação criativa aqui nos comentários.
E se você ficou chocado com o lado sombrio das formigas, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais curiosidades que vão explodir sua mente e compartilha com aquele amigo que acha que formigas são apenas insetos inofensivos. Até a próxima!